Boa noite, pessoal. Ao longo dessa semana, eu vi no LinkedIn três processos, na verdade, né? Três casos de direito penal que me chamaram muito a atenção pela maneira como foram avaliados, julgados. Em um deles, um casal, e aí, lógico, deve ter mais pessoas, mas o casal provavelmente foi que usou o mesmo advogado e tal, e aí esse pedido foi para um tribunal, né? Vamos resumir dessa maneira, porque eu nem lembro mais como é que foi exatamente isso. Mas o que me chamou a atenção foi o seguinte: um desembargador, certo? Um juiz de tribunal, ele reverteu uma condenação de organização criminosa em favor desse casal. Então, o que acontece? Deixou de ser organização criminosa, passou a ser associação criminosa. E a diferença básica entre os dois é a seguinte: vamos supor que você tem ali uma quadrilha com 20 pessoas que seja, todas com fuzil, né? E elas têm um líder e cometem diversos crimes aí, até passando de um estado para outro. O simples fato de ser uma quantidade grande de pessoas, de ter um armamento pesado, de estar organizado de um jeito que consegue realizar outros crimes em outros estados, não configura por si só a organização criminosa. A organização criminosa, ela precisa, dentro da sua estrutura, ter uma organização com hierarquias, ou seja, vou usar um exemplo básico aqui, vai ter o roubo de carga. No meio dessa quadrilha tem alguém que entende de desativar o rastreador. Vai ter uma outra pessoa dentro dessa quadrilha também que vai entender de vias de fuga. Tem uma outra pessoa nessa quadrilha que às vezes tem lá uma informação privilegiada. Tem uma outra pessoa que consegue corromper policiais ao longo desse caminho. Enfim, às vezes pode ter inclusive delegado policial civil da delegacia da cidade que vai ter o crime envolvido. Isso é organização criminosa. O fato de sair uns caras na doida, a gente tá com fuzil, vamos fazer o que quiser, não configura por si só organização criminosa. Então, o ministro, nesse caso, não li o processo, não sei como é que foi, mas assim, muitas vezes acontece de sempre que tem ali um número grande de pessoas que seja, ou, como eu disse, uma quadrilha que às vezes é bem sucedida no crime financeiramente, consegue ter algumas contas, consegue lavar dinheiro fruto desses crimes. Muitas vezes já se joga para a organização criminosa. Está errado. Organização criminosa é um crime específico que dentro da própria lei de organização criminosa tem suas regras. Ponto. Teve também dois casos que, digamos, foram inocentados os réus por conta do princípio da insignificância. Em um deles, eu vou citar o da Carmen Lúcia, que inocentou, tirou a punição, né, de uma mulher que foi pega em flagrante com duas bermudas, né? Foi fruto de furto. Furto é aquele, entre aspas, roubo que você não usa violência. Você vê ali uma oportunidade, não tem ninguém olhando, você tenta ali pegar a peça de roupa, colocar dentro da bolsa, alguma coisa assim. Acontece muito em São Paulo isso. Mas vamos lá. É um crime de menor potencial ofensivo, digamos. Essa pessoa, se réu primário, bons antecedentes, que seja, enfim, nunca teve nada contra, é pego em flagrante, os bens são recuperados intactos, não teve prejuízo nenhum financeiro, né, pro dono, e também não teve de violência, né? Não teve susto, ninguém colocou arma na mão, nem nada, ninguém ameaçou. Uma pessoa dessa, que o fruto do crime, se certo desse, alcança R$ 200. Uma pessoa dessa precisa ficar presa para o Estado, nosso dinheiro, imposto da gente, pagar R$ 3.500 para essa pessoa ser acompanhada por funcionários, por policiais penitenciários agora, que mais? Mexer com toda uma estrutura da SAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária.
envolver promotores, juízes, delegados, todo mundo que vai investigar isso daí. Tem as condenações, aí você recorre, enfim, às vezes vai parar em tribunais superiores. Precisa de uma pessoa ficar presa desde que réu primário, ré primária, né, no caso dela, ficar presa, vamos supor, uma pena de furto aí vai dar 1 ano de condenação, 1 ano e meio para primário. Precisa essa pessoa ficar lá 3 meses que seja preso, o Estado pagar R$ 10.500 num sistema que já está com falta de vaga. Uma pessoa dessa ficar presa por causa de furto de 2 bermudas que foram recuperadas, intactas, sem prejuízo nenhum para a vítima. Não precisa. Você tem asilo, você tem hospital, você tem própria delegacia que ela poderia prestar serviço. Associações, creches, né? No outro é pior ainda. O rapaz ele chegou a ficar preso, também furto, mesmo crime. Tudo que eu usei para falar dessa menina, vou falar desse rapaz, mas eu não sei nenhum dos 2 casos se são primários. Não sei. Mas ele estava furtando um alface, um pé de alface e um pimentão. Uma pessoa dessa precisa ser presa? Será que ela não precisa, ao invés de ser presa, vai ter uma punição ali que seja um diálogo, uma dura, né, que nem a gente fala, né, do juiz, para não ser uma coisa ilegal, o juiz vai, pô, não faz isso e tal, vai conversar. Será que uma pessoa dessa não precisa ser encaminhada para uma ajuda, por exemplo? Porque quem pode ser chamado, na minha opinião, quem pode ser chamado de criminoso furtando alimento perecível? Que você não vai conseguir, digamos, lucrar com isso, vender para alguém do outro lado da rua. Sabe? Essas coisas chateiam a gente. Porque no nosso ordenamento jurídico, no Código Penal, no Código de Processo também, mas tem as leis esparsas, tem a lei das contravenções penais. É de menor potencial ofensivo? Você tem diversas, inclusive para crime grave, mas você tem nesses casos diversas maneiras de punir. Não precisa ser com a prisão. E infelizmente no Brasil é sempre assim. A primeira coisa que um delegado, que um promotor pensa, no caso de estar diante de alguém que comete um crime ou uma contravenção, é prender. Prende todo mundo. Tem um custo. Tem que se pensar nisso. Senão nunca vai funcionar. E aí a gente vai ter um sistema inchado, pessoas que saem reincidem justamente por isso. Porque aí você tira toda a chance dela lá na frente se recuperar, porque ela já vai ter o histórico, aí emprego já foi e assim por diante. Só piora a situação. É triste isso.